Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Bom, gente, no programa de hoje nós vamos voltar a falar de uma questão que muita gente acha que é menor numa época de crise como essa, numa época de crise econômica, de líderes no mundo inteiro falando sobre recessão, sobre números negativos da economia, sobre, enfim, as mais variadas questões relacionadas ao nosso bolso. Mas o que a gente vai tratar agora está relacionada a uma parte lá de cima do nosso corpo, a nossa cabeça, a mente humana. Aliás, se você não ouviu, quero já pedir para você, depois que você escutar esse papo, claro, ouvir o episódio do dia 20 de março, quando a gente tratou também aqui no Item Mais sobre as nossas emoções, a nossa cabeça, com duas psicólogas. Bom, hoje o meu papo é com a Ana Carolina Souza, ela é doutora em neurociência comportamental. Ana Carolina, muito bem-vinda ao Item Mais. Obrigada, Monalisa, obrigada pela oportunidade, pelo convite também de estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento com todo mundo, né? Sim, sem dúvida. Então, vamos partilhar o primeiro conhecimento? Vamos. Eu sou daquelas alegres, insuportável, bem-humorada, nem eu me aguento às vezes. E quando alguém fala pra mim, oi, tudo bem? Se eu não tenho o mínimo de intimidade com essa pessoa, digo corporativa até, eu falo, oi, tudo ótimo, e você, tal, força, não sei o que, não sei o que. Mas até pra mim tá difícil. Eu tô me vendo numa situação extremamente difícil a cada dia. Eu e as outras pessoas, a gente deve continuar respondendo quando alguém pergunta, tudo bem? A gente fala, tudo bem? Ou dá uma sinalização de que não tá tudo tão bem assim. Me ajude, vamos lá. Vamos lá, né? Eu acho que primeiro faz parte do hábito, né? A gente responde tudo bem como dá oi, né? Então é uma expressão social. Se você pudesse dedicar um pouco mais de tempo para olhar para as pessoas, para conversar com elas, talvez a gente perceba que não está tudo bem como era antes. Então, ao mesmo tempo que é importante manter uma perspectiva positiva e otimista para que a gente supere tudo isso, né, da melhor maneira possível, é muito importante também a gente abrir espaço para reconhecer que talvez não esteja tão bem quanto poderia estar, ou até reconhecer o que está sendo ruim, né, o que está sendo difícil. Para cada um na sua esfera, no seu convívio, haverá um impacto. Ele pode ser um pouco menor, né? Se a gente pudesse comparar, ele pode parecer menor, mas trazer um impacto emocional grande, ou você pode ter pessoas com impacto grande e ainda assim uma superação, né? Uma resiliência. Então isso também é bastante individual, por isso é importante a gente ter essa abertura para conversar se realmente está tudo bem. Mas acho que é mais a manter, além do tudo bem, talvez uma segunda pergunta, né? E aí, como é que está a vida? E aí a gente pode falar um pouco mais. Seria a minha orientação. A etiqueta social neste momento, porque as autoridades falam muito da tal etiqueta respiratória, mas a etiqueta social para quem ainda está com um certo vínculo social, e eu não me refiro, claro, à questão corporativa apenas, o vínculo social ali, né, em casa, com todo mundo que você está tratando, enfim, a etiqueta social neste momento ela tem que ser revista com um pouco mais de ponderação, é isso? Eu acho que a gente pode expandir a etiqueta social, né? A gente pode, sabendo que talvez a gente diga que está tudo bem, mas não é bem verdade, falar mais. Então não deixar só nessa primeira conversa. Então acho que a gente tem que agora ter um olhar mais atento aos outros, seja dentro de casa, seja aproveitando a tecnologia para manter contato, né? O ser humano é um bicho sociável, né? Foi isso que garantiu a nossa sobrevivência, enfim, é isso que garante o nosso desenvolvimento, é isso que nos faz diferentes, mas o isolamento se faz necessário e a cada dia a gente vê o que acontece em outros lugares do mundo. Como é que seres sociáveis, sociais, conseguem entender neste momento as mudanças de conduta? Dá pelo menos agora um elemento para a gente dar continuidade para essa conversa. O que eu tenho que olhar para o outro e para mim para suportar o excesso de presença ou a total falta dela? Perfeito, né? Eu acho que a gente tem uma referência de base, a gente sempre faz o disclaimer, né? Independente do que a gente coloca aqui, do impacto desse afastamento ou até de realmente um isolamento, para quem está morando sozinho, né? É necessário, é a recomendação e vamos ultrapassar, até porque temos
alternativas para suprir isso também, que talvez há 50 anos atrás não existisse. Hoje existe, então vamos usar. Mas existe uma relação que a gente tem que entender de como o cérebro funciona, que é essa relação entre a emoção e a razão, né? Entre a parte consciente e o seu inconsciente. Ainda que conscientemente a gente aceite, entenda e reconheça, emocionalmente, o seu inconsciente, ele está sofrendo, né? Ele está com aquela sensação de privação, e foi o que você comentou no início. Somos animais sociais, né? Então, tem esse impacto de ficar separado, ficar isolado, né? De não poder estar junto. Eu falo, muitas vezes você não veria as pessoas nesse período, mas o fato de não poder já é, né, mais angustiante do que mesmo sair ou não. Mas a gente tem que considerar como é que o cérebro funciona. E a gente tem essa visão, né, entre o que é a razão e a emoção, ou que seria melhor dizendo o seu consciente e o seu inconsciente. Ainda que conscientemente a gente entenda a orientação e receba, né, aceite e faça cada um a sua parte, o seu inconsciente ele tem um elemento ali de sofrimento extra. Então, o fato de ficar isolado gera um alarme no nosso cérebro. Gera uma resposta de defesa, como se fosse uma ameaça, né? Tem alguma coisa aqui acontecendo, além dos outros elementos de ameaça, que eu acho que depois vale a pena a gente pontuar também. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho mais técnico e rapidinho também, para ninguém achar que a conversa é técnica. Claro. Pelo contrário, a conversa ela é humana e cheia de sentimentos para você, enfim, para todo mundo conseguir se entender melhor. O isolamento social, ele gera mesmo efeitos químicos no nosso cérebro? Sim, gera. Ele gera, então, uma série de alterações e ativações, na verdade, de circuitos que a gente fala, que são circuitos de defesa. Tá? Então, esses circuitos de defesa, eles vão preparar o seu corpo para uma situação negativa, para uma ameaça. Dentre os efeitos que se tem, isso também vai impactar até a sua saúde, né? Então, é como se gerasse uma resposta de estresse, e essa resposta de estresse, se num primeiro momento ela é necessária, é adaptativa, que a gente fala, né? É importante, quando isso é mantido por muito tempo, isso gera um desgaste. Então, você tem estudos mostrando, por exemplo, que quando a gente está em isolamento, e outras espécies sociais também, você, por exemplo, demora mais para cicatrizar, né? Se você se machucar, demora mais, ou você fica mais suscetível a alergias, fica mais suscetível a ter, né, gripe, resfriado. Então, nesse momento, ficar isolado e ter esse impacto negativo da emoção, né, e do estresse não é bom. Por isso que a gente também precisa encontrar formas ativas, né, conscientes, usar o nosso consciente para criar esse equilíbrio emocional, para não ficar mais suscetível, já que é necessário, né, passar, né, resistir a esse período de maior isolamento. Agora, posso fazer uma confissão? Tipo uma consultinha. O pensamento repetitivo positivo, ele realmente me protege? Protege a mim e protege a todos num momento como esse? Não necessariamente essa lógica do pensamento positivo, tá? Existem outros recursos, mas no nosso cérebro a gente tem dois grandes sistemas que coordenam a sua emoção. A emoção é aquilo que te faz ter uma série de respostas que são físicas no seu corpo, vai mexer na pressão arterial, vai mexer no sistema imune, né, sua capacidade de defesa e por aí vai. E essa emoção ela pode ter uma predominância mais negativa ou mais positiva. Pensar positivo, né, ajuda, mas não necessariamente tem um impacto. Mas viver experiências positivas, né, pequenas pílulas de felicidade num contexto negativo, isso sim te ajuda. Então, na verdade, o que a gente tem que ter um olhar é como gerar felicidade genuína em pequenos momentos, em meio a um cenário tão adverso. Só o pensamento positivo pode te ajudar, mas talvez não tenha tanta força quanto você precise agora. Talvez seja até difícil, né? Sim. Manter pensamento positivo só pensando, digamos assim, só pelo desejo. Então é pensamento mais atitude, seja ela qual for. Isso. Pequenas atitudes, é isso? Não são grandes gestos nesse momento, é isso? Não precisa fingir que nada, né? Assim, fugir da realidade. Acho que é importante a gente estar em contato com essa realidade, mas, por exemplo, né? É super importante o trabalho da informação e os jornalistas todos se dedicando, porque a gente tem que informar, né? O conhecimento, ele é transformador e mais do que nunca a gente precisa ter acesso ao que está acontecendo, né? O fato da gente saber o que acontece longe do Brasil permite, inclusive, que a gente tome decisões antecipadas, né? Uma proteção mais eficiente. Sim. Então, é fundamental.
mas tem pessoas que passam o dia inteiro assistindo as notícias. E aí, numa situação já de medo, já de ansiedade, isso torna esse humor, digamos assim, mais negativo. Então é como se o cérebro só tivesse a ativação da defesa. Então a gente está falando de um contexto que há sim ameaça à vida, que há uma perda de controle e há um isolamento social. Tudo isso vai se somando nessa carga de estresse e vai deixando a gente cada vez mais deprimido, né? O fato do ser humano também ser capaz de antecipar, pensar no futuro, e aí ele pensa assim, poxa, o que será que vai acontecer? Como será que vai ser minha vida depois? Como que será que vai ficar a minha família? Essa capacidade, ela é muito boa, mas agora ela gera ansiedade. Então você tem a sua projeção, as notícias, e a gente tem que tentar criar estratégias que a gente chama de regulação emocional. Como é que eu, então, dou um tempo para essa ativação do sistema de defesa e estimulo o meu sistema apetitivo, que a gente chama, aquele que traz respostas físicas que vão equilibrar essa resposta negativa no corpo. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso que você contou agora, explicou para os outros, mas para nós que estamos no olho do furacão, eu não tenho outra coisa a fazer na minha vida a não ser me informar, Claro. informar e passar para os outros. Acredito que os jornalistas no mesmo balaio estão os profissionais de saúde tão preciosos no mundo inteiro, os profissionais de segurança, os profissionais de entrega, enfim, as autoridades que realmente estão cuidando, estudando, os cientistas que estão procurando a tal vacina, enfim, tem um grupo de pessoas, esse grupo, ele não arrefece, mas para os outros que podem dar uma diminuída aí na carga de informação, isso é recomendável, é isso? Isso, e isso é muito importante, essa colocação que você está fazendo, né? Eu acho que hoje a gente tem que ter uma reflexão importante de qual é o seu papel nisso tudo e o que é exigido de você, né? Quem está na linha de frente, está na linha de frente, né? Então, por exemplo, eu não poderia pedir para um soldado que está dentro da guerrilha parar 5 minutos para meditar 3 vezes ao dia, isso não tem cabimento, né? Então, a necessidade das pessoas que estão na linha de frente, ela vai ser outra. São pessoas que são movidas por um propósito, por uma missão, uma causa muito forte, né? Então, são pessoas que estão num contato, numa pressão, numa carga de estresse muito maior. Essas pessoas precisam de um tipo de atenção e cuidado, mas elas estão na linha de frente. Mas tem uma parcela grande da população que não está na linha de frente. E, na verdade, quanto mais as pessoas que estão em quarentena, em casa, quem está trabalhando de casa ou quem não pode ir para o trabalho, mas está de casa hoje, quanto mais essa pessoa se cuidar, menos ela sobrecarrega quem está na linha de frente, né? Se a gente pensa, principalmente na equipe de saúde, se as pessoas se mantêm saudáveis, menos necessidade de demanda vai ter, que é o que a gente precisa fazer, né, como sociedade. Então, acho que é muito importante essa discussão para a gente entender papéis, os limites e o que cada um vai fazer. Então, se você não está na linha de frente, mantenha a sua saúde mental, mantenha equilíbrio para que você possa ajudar justamente quem está trabalhando na linha de frente, né? É em grupo que a gente sobrevive a esse cenário. Você sabe que eu vou partilhar aqui com você um bastidor. Nós estamos todos muito estressados, muito cansados, a gente está extenuada, enfim. Nas últimas horas, eu partilhei aqui com algumas pessoas que estão trabalhando mais perto de mim, por causa, enfim, não perto de distância, mas perto pela rotina, bolinho gelado de coco. Ana Carolina. Mas a alegria de Reinaldo Gotino. Tô falando primeiro os nomes que todo mundo... Na maquiagem ele virava o zoinho e falou, ai, que bom. Aí a Daniela Lima também. Isso. E o pessoal de apoio. Mas é porque quando eu comi o bolinho gelado de coco, sabe aquele givó embalado com alumínio, papel alumínio? Maravilhoso. Mas deu uma alegria. Então, digamos que não é pra ninguém, claro, ficar comendo igual louco, bobagem, não é isso. Mas um bolinho às vezes faz toda a diferença, certo? Pequenas atitudes. E essa coisa da partilha, né? É o que você falou, tem a experiência do bolinho, né? Que é claro que uma comida gostosa, ela traz conforto, né? Não é à toa que a gente recorre à comida, né? Comida traz conforto. Total. Mas, além de tudo, é o gesto, né? Então, às vezes, é tão simples quanto, num pequeno momento que você está muito triste, que você está sentindo muito desamparado, que você está sentindo que, poxa, eu estou aqui me matando, trabalhando a beça, não vou aguentar. De repente, você vira para o lado, manda uma mensagem, eu pego o telefone, se puder, e liga para alguém, eu mando um áudio para alguém e fala assim, cara, tá... né? Que dureza, e a pessoa fala assim, não, é duro mesmo, eu também tô aqui cortando um dobrado, mas vamos lá,
Vamos junto. Então Vamos essa junto. mensagem do vamos junto, ela é muito importante, né. E é Sim. um pequeno gesto. O que eu falo de pílulas de felicidade é porque é só um pouquinho, né. É só você olhar para o lado ou ver uma mensagem no seu telefone, ver uma mensagem tipo: "Olha, eu sei que está difícil para você, eu sei que você está aí, né, virando noite em hospital, eu sei que você está, mas olha, eu estou fazendo aqui o que eu posso, eu estou ajudando as pessoas, eu estou orientando". É como se a gente precisasse criar uma corrente de suporte para todo mundo sentir que não está desamparado, que não está sozinho e que juntos vamos superar, e aquela sensação de eu te entendo, né. Eu Eu te te entendo, eu entendo. sei o que você está passando, e eu estou aqui para te ajudar, seja com um bolinho, seja com uma palavra gentil, seja com uma figurinha, seja com um meme, alguma coisa que mostra que alguém está ali olhando por você. Essa sensação, ela é muito importante nesse momento. E ó, posso te contar outra coisa? Você me ajudou muito. Eu cheguei para esse podcast estressada hoje, porque eu não tive tempo nem de comer direito, de tanto que eu tô trabalhando. Então, esse papo me ajudou. Foi ótimo. Obrigada, tá? Que bom, obrigada a vocês pela oportunidade, que tenha ajudado também mais pessoas e que a Vai gente possa ajudar. seguir aí nessa orientação, né, nessa informação para poder superar juntos o desafio. Isso. Ó, um beijo para você. Eu tenho conhecido tanta gente especial aqui nos podcasts. Queria estar tete a tete, mas enfim, o nosso contato é apenas de voz, mas sinta-se beijada e abraçada, ok? Obrigada a vocês também, sucesso aí no trabalho, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ana Carolina Souza, doutora em neurociência comportamental, que conversou com a gente e deu papo reto para vocês. Um denguinho, uma palavra, um afago, uma mensagem, um meme, qualquer coisa neste momento, não é só que ajuda, protege a nossa saúde mental e a saúde do corpo também, ó. O estresse, o isolamento fazem, por exemplo, uma cicatriz demorar mais. O machucado dura mais tempo ali. Olha só que coisa. O que é o ser humano? Complexo, né? Mas, enfim, a neurociência comportamental nos ajudou demais nesse papo agora. Bom, a neurociência é uma das opções, a gente acabou de ouvir aí a Ana Carolina Souza, mas enfim, claro, a psiquiatria estuda a mente humana ou tenta entender a nossa mente há tanto tempo, né? Freud explica, mas enfim, só entre aspas. Vamos lá, gente. Por isso eu vou conversar agora com o psiquiatra Daniel de Barros. O Daniel é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Oi, Daniel, bem-vindo ao Item Mais. Olá, como vão? Tudo bem? Ou quase tudo bem, né? Então, posso começar com você do mesmo jeito que eu comecei com a Ana Carolina? Ninguém mais consegue dizer isso. Oi, tudo bem? E a pessoa responde, tá, tudo bem, e você? Não dá mais, né? Mais ou menos, né? Eu acho que tudo bem nunca tá, né? Sempre tem algum problema acontecendo. A gente que dá aquela arredondada, a gente passa o pano. A pandemia, na verdade, eu acho que ela vem explicitar os problemas. Eu não vejo a pandemia criando novos problemas, ela bota uma lente de aumento em cima dos que já existem, aí a gente fica mais sem graça de dizer tudo bem, mas já não estava tudo bem antes, né? Como é aquela máxima que tudo bem é muita coisa? É, um amigo meu, Claudinho, que diz, tudo bem, Claudinho, tudo é muita coisa, né? Eu quero conhecer o Claudinho, mas vamos lá. Daniel, então, gostei disso que você explicou pra gente, que a pandemia, o isolamento e todas as consequências dessas duas palavras, todas essas consequências escancaram ou colocam uma lupa super potente das questões que a gente já carregava. Algumas a gente tratava e encarava e outras a gente escondia debaixo do tapete, é isso? É isso, uma reflexão que eu venho fazendo aí nos últimos dias, Monalisa, que eu tenho conversado com bastante gente, dado bastante entrevista e respondido muitas questões, e elas são sempre mais ou menos as mesmas, porque nós estamos todos envolvidos no mesmo grande problema agora. Uhum. Mas eu comecei a prestar atenção e de fato, assim, puxa, quando a gente pergunta, né, nossa, como lidar com o isolamento dos idosos? Aí eu começo a pensar que, puxa, eles já não estavam isolados antes? Exato. É que a gente conseguia ir ignorando um pouco, né? E agora não dá mais. Puxa, como fazer agora que a gente precisa dos cientistas e a gente está sem verba para a ciência? Então, já estava, né? É que agora está fazendo falta. Então, eu tenho realmente dificuldade de achar algum problema que essa pandemia tenha revelado que já não fosse um problema nosso. Falta de vaga na UTI. Eu conto a história, até minha avó, falecida já há alguns anos,
teve um mal súbito, foi pro pronto-socorro e teve que ficar entubada no pronto-socorro porque não tinha vaga na UTI. Sim. E aí, quando abriu uma vaga na UTI, chegou um jovem que tinha sofrido acidente. E aí? Só tinha uma vaga, a senhora idosa e o jovem. Então, essa história de que agora os médicos vão ter que escolher quem vai para UTI e quem não vai, também não é nova. Ela só é aumentada pela pandemia. Então, acho que isso que a pandemia faz, sabe? Ela impede a gente de olhar para outro lado. Daniel, o que eu queria tratar um pouco mais com você aqui são algumas questões mais específicas. Se você concordar, a gente fala mais sobre elas, se não, enfim, é claro, a autoridade aqui do conhecimento é sua. Mas, por exemplo, para as pessoas que já têm aquele estresse, que é o estresse limitador, né? Todos nós passamos por momentos de estresse, mas alguns têm um estresse que ele incapacita, ele paralisa. Para as pessoas que já estavam vivendo essas situações, para as pessoas que têm os vários transtornos de ansiedade, o que pode ser feito, o que pode ser dito num momento como esse de pandemia? O principal a dizer é não pare seu tratamento. Se você já tem um transtorno de ansiedade, se você já tem uma questão emocional que é além das reações normais do dia a dia, porque agora todo mundo está estressado, todo mundo está tenso, quem não tiver está meio desligado, né? A gente tem que estar realmente mais de orelha em pé, todo mundo. Agora, como você bem colocou, tem pessoas que já têm isso previamente como um problema, um transtorno de ansiedade, né? Enfim, um quadro depressivo e etc. Neste momento, que está todo mundo um pouco pior, essas pessoas podem realmente se desestabilizar. E podem piorar o quadro. Então, o que fazer? A primeira coisa é não parar o tratamento. Continuar com o remédio, continuar com as consultas. Hoje está liberado consulta online. Na psicologia já estava, inclusive, agora na medicina também pode. A gente pode atender online, pode atender à distância, porque é fundamental. Nesse momento, a gente se manter bem. Sim. Né? Ficando mais ansioso, como todo mundo, mas não deixando que essa ansiedade saia do controle, enfim, que volte a ser um problema na vida da pessoa, até para ela conseguir tocar aí tudo que ela precisa no seu dia a dia. E os tais transtornos, todos esses então, que as pessoas já tinham detectado, estavam tratando, ok, mantenha. Para quem está achando que está desenvolvendo algo, é hora de procurar um especialista, enfim, ou é hora primeiro de tentar mudar um comportamento X, Y ou Z, e aí eu pediria a sua ajuda para classificar que comportamentos são esses que podem ser uma salvaguarda nesse momento. É assim, uma coisa que a gente percebe é que, lógico, que todo mundo fica mais ansioso, mas quanto mais você se submete a uma enxurrada de informações, muitas delas sem procedência conhecida, enfim, mais ansioso você vai ficando. Então, o sujeito pode estar isolado em casa, cercado numa piscina de álcool gel, se ele ficar recebendo notícia de mais chinês morrendo, de Itália passou a China, Estados Unidos passou a Itália, e morrendo gente perto e tal, ele fica sendo bombardeado com essa informação, ele vai se sentir ansioso, por mais seguro que ele esteja, porque o cérebro está lá recebendo, né, esse tanto de alarme, esse tanto de alerta. Então, uma coisa que eu tenho sugerido para as pessoas, para fazer um manejo da sua ansiedade, é fazer uma gestão responsável das informações, não ficar abrindo qualquer áudio de WhatsApp aí, qualquer vídeo que recebe, enfim, não tem nada de bom que essas coisas agreguem. Buscar veículos certificados, conhecidos, reconhecidos, que têm jornalistas, que têm pessoas que apuram a informação, e mesmo esses usar com responsabilidade, né? Não ficar 24 horas por dia se atualizando, porque isso só faz aumentar a ansiedade. Sem dúvida. E só para complementar, Mona Lisa, que você tinha perguntado de quando a pessoa deve procurar, se já era de procurar, um parâmetro bom para a gente perceber é o quanto aquela emoção, aquele sentimento está trazendo um prejuízo de fato para a vida da pessoa. Assim, ela está se incomodando, ela está sendo atrapalhada, aquilo está causando um desgaste para ela, ou é uma apreensão, um incômodo leve, ela consegue respirar em frente? Não, não estou conseguindo reagir, isso não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo dormir, opa, isso é sinal de que a coisa deve estar saindo do controle, aí é hora de procurar, sim, não tem hora errada para procurar, procura online, procura na internet, enfim, acha o psicólogo, acha o psiquiatra, hoje em dia é hora de começar, não tem que esperar.
Daniel, e para as crianças? Como deve ser a abordagem nesse momento e a proteção delas? Dá uma dica para todas as crianças estão em casa, né? Tem tanta gente enlouquecida aí com essa questão. Por quê? Porque os pais, enfim, os responsáveis precisam de informação para proteger ali a todos, mas as crianças estão em casa o tempo inteiro. Enfim, essa carga toda, elas não são capazes, óbvio, nem devem receber. O que fazer com as crianças? Como falar com elas? Como trazer o momento real? Veio na minha cabeça agora, A Vida é Bela. Lembra o filme? Uhum. Enfim, toda aquela questão ali para como contar para uma criança sobre a Segunda Guerra, atenuar. Mas isso é ficção, é cinema, na vida real. Dá uma dica, por favor. A principal dica, Mona Lisa, que eu tenho dito é o seguinte, olha, seu filho pequeno, ele não lê o jornal, ele não assiste o noticiário, ele não ouve a CNN. O seu filho pequeno, ele lê, ele ouve, ele assiste você. Então, é você que ele está vendo. Então, quanto mais o pai está angustiado, contando morto, falando, você viu, morreu não sei quem, mais a criança vai ficar angustiada. Uhum. Quanto menos a gente expõe elas a isso, enfim, a gente se informa, a gente toma ali a nossa atitude, a gente toma a nossa proteção e depois disso dá uma desligada e vai interagir com a criança, fazer a lição, brincar sem ficar falando disso, mas a gente está protegendo dessa sobrecarga. Então a gente tem que mentir para a criança? Não, a gente não tem que mentir para a criança. A gente vai dando a informação conforme a idade, conforme o discernimento dela. Uma dica que sempre funciona é devolver a pergunta, né? Perguntar para a criança o que ela está entendendo, o que ela está vendo, ouvir da criança para aí depois pegar o gancho e explicar de acordo com a maturidade de cada uma. Ótima dica, porque aquela proximidade que era tão característica, né, nas famílias há 20, 30 anos, contato com pais, mães, avós, em muitas casas isso mudou, porque grande parte das crianças ficava na creche, na escolinha, enfim. Isso é até no sistema público, né? Tá tudo paralisado e o contato tá 100% ali. E é necessário a gente entender as especificidades, nossa, esse palavrão é terrível, de cada indivíduo, mesmo que o grupo seja grande, esteja ali todo mundo junto, né, Daniel? Acredito isso. Claro, e esse exercício trabalhoso, né, que requer vontade, requer energia, de a gente entender cada um, etc., ele é um exercício para agora. Ele também não acontecia antigamente. Antigamente as famílias eram mais próximas fisicamente, mas não necessariamente eram participativas, não necessariamente tinha diálogo e essa compreensão do indivíduo, né? Sim. A gente descobriu que os indivíduos precisam dessa compreensão muito mais atenta e aí colocamos todo mundo, cada um num canto, um trabalhando, outro na creche, etc. Agora a pandemia faz com que nós já entendemos isso, mas não estávamos praticando. Agora vamos ter que praticar na marra. Tô praticando ali com o meu adolescente em casa. Outro dia dei uma surtada. Falei, eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus. Não faz mais isso. Pá. Aí no outro dia tava maravilhoso. Eu errei, né? Mas eu não aguentava mais pedir docemente. O que a mãe de adolescente faz? Você tá rindo de mim. Eu dei uma surtadinha básica. Não, mas a gente é pai, a gente é ser humano, né? Então, de vez em quando escapa mesmo. Amei falar com você, muito obrigada pela clareza, pela leveza, pela abertura. Os jornalistas não sabem muitas vezes como lidar com os assuntos que chegam, né? Com as pessoas trazendo demandas novas. Eu digo sempre que aprender a todo momento é a lindeza, a boniteza dessa profissão. Então, muito obrigada, aprendi com você mais agora. Obrigada, tá? Estou sempre à disposição, Mona Lisa. Daniel de Barros, ele é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Obrigada. Um beijo. Outro para você. O Item Mais é produzido pela CNN Brasil. Você pode acompanhar todos os nossos podcasts pela sua plataforma de preferência e a gente tá em todas, hein? E dá para ouvir tudo isso também, claro, no nosso site. Acessa lá, cnnbrasil.com.br. A gente se vê amanhã. Não, a gente se ouve. Beijo.